É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela sua presença agora nesse momento. Vamos fazer a leitura da palavra. Pai seja contigo, você que chegou agora. Pai seja convosco, você que está aí, família. O tema, o perigo daquilo que nos atrai, não é mesmo, irmão Nathaniel? O que é que você diz? Amém, caríssimo pastor Medeiros, e também a minha saudação, a paz seja convosco. Então, sobre o tema, o tema já é dando um alerta, ou seja, o perigo daquilo que nos atrai. Então, nós observamos o que nos atrai, então nós observamos se tem algo que nos atrai, nós queremos ir o que é ao encontro daquilo que nos atrai. Entretanto, nós temos que observar que há um perigo, mas por quê? No programa de hoje vamos aprender no nome de Jesus, pastor Medeiros. Amém. E a leitura em Tiago capítulo 1, versículo 12 a 17, irmão Nathaniel. Amém, de fato. Vamos ler aqui o que disse nosso irmão Tiago. Diz o seguinte: amém. Sim, então vamos lendo aqui. Bem-aventurado o homem, graças a Deus, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Amém. Aí tá dado o recado já, né? Bem-aventurado aquele, né, o homem, o varão que sofre tentação, porque quando ele vencer, receberá a coroa da vida. Quer dizer, bem-aventurado, né? Quer dizer, se a pessoa não sofre tentação, não sofre nenhum problema, é porque ele já está no pecado, né? Já está fazendo aquilo que já realmente deveria ser atraído. Como já foi, a palavra de Deus é bem clara que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas nós somos tentados pelo mal através de quê? Através de olhar, né? Através de ver. Então, se nós não vê, como nós vamos sentir desejo por aquilo que nós não vê? Pensar, a pessoa pode até passar algum pensamento na cabeça dele, mas quais são os pensamentos que passa? Se você preencher o teus pensamentos, o teu coração com coisa boa, então só vai pensar coisa boa. É muito difícil vir um pensamento mal. Os pensamentos mal vêm através daquilo que a pessoa alimenta, né? Se você alimenta com coisas ruins durante o dia, se você vê alguma coisa que não é boa, né, coisa que não presta, aquilo que a pessoa já era, que já fazia no passado, muitas vezes a maioria que chega na igreja de Deus já vem com algum problema, né? Sempre vem com problema. Já vem com o pecado de nascença, né, que é o pecado original, e já vem com os pecados que a pessoa conheceu no mundo antes de servir a Deus. É dificilmente ter uma pessoa que serve a Deus desde criança e que nunca praticou o mal. É difícil, né? Se todas as crianças, todos os jovens que nascessem de pais e mães que aceitaram Jesus na igreja de Deus, se todos os pais estivessem na igreja de Deus, se todos os filhos e netos estivessem, desde o princípio que chegou a igreja de Deus aqui no Brasil, a igreja de Deus era grande, principalmente em número, né? O grande número, que a igreja de Deus é a maior do mundo, né? Porque é a única que vai realmente sobreviver no futuro quando Jesus voltar. Então ela é a maior, né? A maior. Hoje ela é a menor em número, né? À vista da multidão das pessoas que seguem o mal. Mas no futuro não vão existir.
Portanto, irmãos, se alegre na presença de Deus. Não fique triste se na tua congregação só tem 2 ou 3 congregando. Tinha 50, hoje só tem 10. Tinha 20, hoje só tem 5. Mas é assim mesmo, né? O povo já são classificados hoje. E na vinda do Senhor Jesus Cristo, eles vão ser classificados ainda. Por quê? Quando Jesus disse que vai ser como o pescador que lança a rede no mar, né? Que quando o pescador lança a rede no mar, ele colhe os bons e os ruins lança fora. Então assim, quando os anjos vier, quem não tiver esperando, quem não tiver santificando a vida, quem tiver envolvido nesse mundo, o que é que está te atraindo hoje, né? O que é que tem te atraído tanto hoje? As pessoas são atraídas de uma forma que nem percebe, né? Tem muitas pessoas atraídas com política, né? Às vezes ele, não, mas política é a coisa de Deus. Não, na Bíblia não está escrito política que é coisa de Deus. Nós estamos aguardando Jesus Cristo, o nosso Rei. Então, se você já fez uma confissão que está esperando o teu Rei, então tem que estar ligado, tem que estar esperando mesmo, porque os reinos deste mundo são permissão de Deus, mas não pertencem a Deus, porque eles não obedecem os mandamentos do Senhor. Eles são governados por Satanás. Nem venha pensar que é Deus que está governando ele, não é. A gente vê pelo caso de Saul. Saul, quando estava obedecendo a Deus, Deus estava com ele, desobedeceu, ele ficou, né, sofrendo, o inimigo judiando com ele, até que tirou a própria vida dele, até que chegou o fim que ele não aguentou mais. Então o que acontece? Quando Davi estava obedecendo a Deus, que foi o único que se tornou muito íntimo de Deus por se arrepender do que fazia, e alcançou a misericórdia. Então assim, eu fico até triste assim quando o irmão ou a irmã compara os governos desse mundo com Daniel, com o governo como José do Egito. É uma comparação muito errada, né? Porque esses homens foram para cumprir a promessa de Deus. E esses que estão hoje são as pessoas que escolhem. Você vê que nós vê o perigo que nos atrai. Nós estamos falando algo que nos atrai. O que é que está te atraindo hoje, né? E eu fico muito triste quando vejo irmãos, né, que estão esperando Cristo brigando por política, né? Brigando por nós vamos voltar nesse, voltar naquele outro. Irmãos, se você quer voltar, volte, né, naquilo que você quer, mas fique na sua, né? Porque nós somos obrigados? Não. Nós dizer que já está dizendo que é um voto obrigatório, como se a pessoa fosse obrigada. Nós não, como se não tivesse liberdade. Nós temos liberdade para escolher. Eu já escolhi Jesus Cristo. E você tem escolhido Jesus também? Graças a Deus. Se você tiver escolhido Jesus, então você é um dos parceiros meus que está esperando Jesus Cristo. É um dos meus irmãos, né? É um das minhas irmãs. Então, meus queridos, o que está te atraindo hoje, né? O que está te atraindo? Nem adianta nós pensar que os homens vão mudar o mundo. Não vai. Quem vai mudar o mundo é Jesus Cristo. Então o que está te atraindo hoje? É a vestimenta? É a mídia? O que te atrai hoje? Deixa o seu comentário aí. O que está te atraindo hoje? Porque Jesus deixou bem claro, e por meio de Tiago, que bem-aventurado o homem que sofre tentações, né? Mas ele sofre e vence, né? Ele não cai. É uma coisa muito importante para nós. Você pode até dizer, mas por que o irmão está falando de política hoje, né? Por que o que é que tem a ver o tema? Sim, nós estamos falando aquilo que nos atrai, né? O que é que está te atraindo hoje, né? O que é que te atrai mais hoje? Em que você está atraído? O que é que está te atraindo hoje? Que está deixando você, às vezes, irritado, às vezes preocupado. Então tem tanta coisa que nós temos que se preocupar, né? Nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Vamos ver lá 2 Samuel capítulo 11, 2. O que é que diz aí, irmão Nathaniel? Amém. Então vamos que vamos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus, é muito importante
nós aprendermos para termos o bom aprendizado. Graças a Deus. Diz o seguinte: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí, irmão Nathaniel, atraiu ele? Realmente, pastor Medeira, a gente lendo que ele, nesse momento, nem imaginou nas consequências, falou até de se deitar com aquela mulher que já era casada. Pois é, então o que é que nos atrai hoje? Muitas vezes a pessoa fica cego. Davi ficou tão cego que ele não viu que era pecado. Ele nem passou pela mente dele que era um caso de pecado, porque ele soube que a mulher era casada. Ele perguntou a alguém: quem é aquela mulher? Isso é a mulher de Urias. Ele nem deu nem ouvido, nem passou pela mente dele que era um pecado grande diante de Deus. Então, meus queridos, o que é que te atrai hoje, né? O que tem te atraído até hoje? Então tenha cuidado com em que você está atraído, tá? O que está te atraindo, né? Em que você está se envolvendo, que você não está percebendo. Acorda enquanto é tempo, tá? Acorda enquanto é tempo, porque a Bíblia é bem clara a respeito de as pessoas são atraídas por aquilo que realmente gosta, né? Tem gente que é atraído pelo futebol, né? Tem gente que é atraído pelo atletismo, eles nem percebem que estão às vezes errado, né? Você fazer o exercício é bom para o corpo, mas ele não traz salvação. Então tem muitas pessoas que se envolvem, né, como atleta. Nós não devemos se envolver como atleta, né? Eu gosto de esporte. Qual é o esporte que eu gosto? Eu gosto de artes marciais, por exemplo. Eu gosto de artes marciais, mas eu não me envolvo mais. Por quê? É porque eu sei que é errado, porque bater nas pessoas, né, machucar as pessoas. Então, o que eu gosto era disso aí, o que eu gostava, né? Então, assim, eu já deixei há 23 anos, né? Desde quando aceitei a Jesus que eu deixei, há 27 anos atrás. Então, o que acontece? O que eu gostava era disso. Mas muitas pessoas que gostam, às vezes a pessoa gosta, gosto de boxe, aí tá lá treinando, aceita Jesus, continua lá dizendo que é um atleta de Jesus Cristo. Não existe isso, né? Atleta de Jesus. Atleta é aquele que serve a Deus, né? Prega a mensagem, que não machuca as pessoas. Então, tem os que é corredor, então corredor, né? Correr, né? Correr para ganhar uma coroa. Nós estamos correndo, mas é para rumo à salvação, né? Nós temos que correr rumo à salvação. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado naquilo que nos atrai. O que está te atraindo, né? Em que você ainda está atraído? Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, tudo aquilo que parece bom aos nossos olhos, mas é mal aos olhos do povo, porque é feio, né? O pessoal diz assim: é o servo de Deus. Não, não é não. Por que ele está andando daquele jeito, né? Porque é feio, né? Muitas vezes a pessoa diz: por que fulano faz isso e eu não posso fazer, né? Por que fulano veste short? Aí você diz: não, é porque ele é atleta. mas não é feio, né? A pessoa um servo de Deus andar no meio do ímpio para ganhar uma coroa, né? Uma coroa corruptiva, porque gosta. Tudo bem, a pessoa gosta de esporte, gosta de fazer exercício, faça, né, para a saúde, não para receber uma coroa corruptiva, né? Nós temos que gosta de andar de bicicleta? Ande, mas pela sua saúde. Gosta de praticar exercício? Pratique pela sua saúde, não para apresentar ao mundo, né? Se apresentar ao mundo para ganhar, competir com as coisas do mundo, porque isso, irmãos, nós podemos até perder a salvação. De repente, Jesus vem, a pessoa está lá competindo, né? A pessoa está lá competindo no meio dos ímpios para ganhar uma coroa corruptiva, ou uma taça, né? Uma taça, ou uma medalha. Então, meus queridos, nós não precisa disso. O povo de Deus não precisa mais disso. Nós já se rendemos aos pés de Jesus, nós temos que seguir a Jesus. Amém? Vocês concordam comigo ou não? Porque se vocês não concordar, também não adianta, né? A pessoa não vai mudar em nada se você não concorda comigo.
Mas a Escritura é bem claro, nós devemos ser santo como o nosso Deus é santo, né? Sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, o que está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Não é isso, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros, muito bem comentado. Nós devemos ter uma boa colocação, então, aleluia. Então você escutou bem. Então nós temos que ter o cuidado daquilo que nos atrai, porque leva ao pecado. E como nós lemos inicialmente, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a pessoa é atraído e dessa forma leva ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Ou seja, nós, servos de Deus, temos que tomar o cuidado porque o nosso desejo é mau. Observamos a leitura, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Nós observamos ali Davi, estava num palácio, tranquilo, de repente viu uma mulher tomando banho. Ou seja, ele deixou-se levar pelo desejo, perguntou quem era a mulher. Então, ali ele foi informado que era a mulher de Urias, o Heteu. Mesmo ele sabendo disso, conhecendo Urias, que era soldado dele, ele chamou a mulher. Então, deitou-se com ela. Ou seja, Davi, ele foi atraído de tal forma que não imaginou as consequências. E também em relação ao seu temor a Deus, ele deixou de lado também naquele momento. Amém. Então o que é que te atrai? A palavra de Deus é bem clara que nós não devemos dar escândalo a ninguém, né? Diz bem claro, portai-vos, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então o que acontece? Nós devemos nos comportar como servos de Deus. Então é muito ruim, irmão. É muito ruim, irmãos, quando alguém diz assim, eu faço isso porque na igreja tem gente que faz isso, né? Vamos supor, a irmã gosta de pintar o cabelo, né? Aí se alguém, aí é a mulher do pastor, vamos supor, é a mulher de um pastor, gosta de pintar o cabelo. Aí uma irmãzinha vai e pinta o cabelo também, noutra congregação, é da mesma igreja, né? Faz parte do mesmo corpo da mas vamos supor, aqui no Ceará, aí a irmã é lá, vamos supor, lá no México, vamos botar bem para longe, fora do Brasil, né, irmão Nathaniel? É lá do México. Ah, mas a irmã do pastor pinta o cabelo, né? Já pensou, irmãos? Eu já falei uma vez aqui, já pensou? Eu no próximo programa vim com cabelo preto, né? Pintado, né, irmão Nathaniel? Meu pessoal, que negócio é esse? O pastor, cabelo bem branquinho no programa passado e já está com cabelo preto. Pois é, né? Então o que acontece? Eu digo isso porque tem irmãos que não faz e quando vê outro fazendo se escandaliza. E a palavra de Deus é bem clara que o apóstolo Paulo diz que se meu irmão se escandalizar porque eu como carne, nunca mais comerei carne. Então assim, nós temos que se preocupar às vezes com a vida dos outros, né? Por exemplo, eu sei do meu coração, né? Uma pessoa, quem que não sabe, né? Eu sei do meu coração, sei o que eu penso. Eu sei que a minha consciência não me acusa. Mas se a consciência de outro, o problema é a consciência de outro. Paulo diz que é a consciência do outro. Porque às vezes a nossa consciência não acusa, mas se acusa o outro, se o outro se escandalizar por causa de nós, então nós estamos pecando. Estamos pecando, porque assim, nós vemos aqui na carta de Paulo, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 10, aí eles falam a respeito de comer carne, capítulo 14 de Romanos, fala ali também a respeito de comer carne, assim, outros comem legume. Se o meu irmão se escandalizar por causa disso, eu nunca mais faço isso. Então, meu irmão, se você estiver me ouvindo aqui hoje, nesta noite, nesta programação, aconselhamento pastoral, você tem que ter cuidado, porque às vezes você é uma pessoa que vive
obedece, guarda o sábado, guarda os mandamentos direitinho, mas se tem alguma coisa, eu estou cuidando do meu corpo, você cuida do seu corpo, aí você anda de short, né, anda de camiseta, bate foto, as pessoas te filmam, então o que acontece? É isso que tem causado escândalo nas pessoas, né? Às vezes, vamos supor, nós na igreja ensina que não deve usar de vaidade. A escritura é bem clara, né? Que nós não devemos usar de vaidade, ter cuidado, porque tudo é vaidade na vida. Só que nós não tem que ter cuidado para não exagerar na vaidade, né? Às vezes a roupa aqui é vaidade, toda roupa é vaidade, a gente usa porque gosta. Você vai na loja, você compra porque aquilo que te atrai, né? Vamos ver. Você olha às vezes, tem gente que anda em 3, 4, 5 lojas, na loja tudinho, faz as pessoas virar as roupas tudinho, não encontra nenhum aquilo que atrai ele. De repente ele encontra uma que atrai ele, ou ele passa na vitrine e vê um que atrai ele, aí vai lá, não importa o preço, compra porque atraiu ele, né? O gosto dele. Então nós temos que ter cuidado naquilo que está nos atraindo, tá? Não dê escândalo nem a judeus, nem aos gentios, nem tampouco à igreja de Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que nós não devemos dar escândalo para as pessoas de fora e nem os que estão dentro da igreja. Tá entendendo, irmãos? Mas eu acho feio o cabelo meu cabelo é muito feio, eu tenho que pintar. Bom, nós nascemos, às vezes tem pessoas que nascem até sem cabelo, né? Depois é que começa a crescer cabelo. Então tem gente com cabelo de todo jeito, louro, pessoa ruiva, pessoa de cabelo bem pretinho, outros castanho. Mas quando chega a certa idade, tem uns que começam a perder os cabelos, né? Uns ficam careca, né? Os homens ficam careca, outros ficam calvo. Mas aí tem uns que ficam com vergonha, bota chapéu, usa boné, outros usa peruca, porque tem vergonha daquilo, né? Que a pessoa vão rir dele. Então nós tem que se amar como nós né? Amar a si mesmo. Então nós temos que se amar como nós para que Deus venha nos abençoar. Você tem que ser feliz como você está, como você é. Se Deus te chamou do jeito que você estava lá, cabelo pintado, não vai continuar pintando não, porque é nascer de novo, né, irmão Nathaniel? Nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Então se você vai nascer de novo, então não tem que continuar como estava. Então, o que está te atraindo hoje? Vamos ver. O que atraiu Eva? O que atraiu Eva? Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém. Então vamos que vamos para essa leitura abençoada. Aleluia. Graças a Deus. Diz aqui o seguinte: Deus sabe, num dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Pronto. O que foi que atraiu ela, né? Amém. A árvore, ela via que era uma árvore bonita, o fruto também era bonito, desejável. Então ela desejava também adquirir o conhecimento ou o discernimento e dessa forma comeu. Por que ela caiu na tentação? Porque já atraía ela, tá entendendo? Já atraía. Ela já tinha desejo. Satanás só esperou uma oportunidade. Muitas das vezes nós caímos, o homem cai, às vezes a mulher cai, porque ele já está sendo atraído. Já vem sendo atraído, aquilo ali ele já vai aprendendo a gostar daquilo, ele só não faz porque tem vergonha, né? Tem vergonha, mas se continuar alimentando o mal, ele fica cego e perde a vergonha, né? Perde o caráter, não tem mais vergonha de nada. Com muitos, né? Às vezes a pessoa começa a sentir o desejo, vai sentir o desejo e ele não consegue. Depois que ele faz o erro, aí que bate o peso da consciência. Só que às vezes, por bater o peso da consciência, já não tem mais volta. Por exemplo, o adultério. A pessoa adulterou, que foi descoberto, não tem mais jeito. Se ele tiver um cargo, já perde os cargos, né? Se ele tiver a mulher não perdoar, ele já perde a mulher, perde a família.
é um prejuízo bem grande por causa de algo que foi atraído, né? E muitas vezes tem muito pecado que tem conserto. E já tem muitos que não tem conserto mais. A pessoa vive a vida toda sofrendo por causa das consequências daquilo que fez, né? Aquilo que o atraiu. Por isso tem que ter muito cuidado nisso. Veja, a Eva consertou o pecado dela? Não, não foi consertado. Eles alcançaram um adiamento de vida, né? Eles alcançaram ainda um adiamento de vida por causa da misericórdia de Deus, que Deus prometeu que preenchia a terra, né? Que os homens deveriam multiplicar e preencher a terra. Então eles só ganharam um adiamento de vida, mas morreram de acordo com a palavra. No dia que comer, vocês vão morrer. Então, meus queridos, vamos ver lá. 2 Coríntios, capítulo 11, 3. Amém. Então vamos para uma leitura abençoada, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos aprendendo da palavra. Diz o seguinte: amém. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É bem claro, né? Assim como Eva foi enganada, a mente corrompida, assim também vocês têm que ter cuidado. Como disse Paulo, vocês podem ser corrompidos. Então, meus queridos, nós não estamos livres de ser corrompidos. Nós temos que lutar dia e noite para não cair na corrupção, para nós não cair junto com aqueles que vão rumo à corrupção. Porque hoje, qual é o homem que tem feito o que é certo? Todos eles se corrompem, né? Todos eles que estão no governo, não tem um que assume o país que não se corrompe, não tem um até agora. Então, assim, desde o princípio, poucos homens não se corrompeu. Aqueles que tinham temor a Deus, que não se corrompia. Mas os que não têm temor a Deus, todos eles caem. Se nós também não tiver cuidado, nós caímos. A partir que nós deixamos de vigiar, nós estamos sujeitos a cair. Por isso nós temos que orar dia e noite, vigiar, porque não é só orar. O mais importante é vigiar, né? Porque vigiar é quem está acordado, né? Quem está acordado está sempre esperto ali, e quem é a pessoa que não vigia, ele está dormindo, né? Ele deixou de vigiar, ele dormiu. Então vê o inimigo, como disse ali, quem semeou o joio foi o inimigo. Enquanto as pessoas dormiam, os homens dormiram, veio ele e plantou o joio. Então, assim, deixou de vigiar, o inimigo entra e aí faz a festa. Vamos ver o porquê, o que atraiu. O que atrai é perigoso, né? A pergunta é: por que o que atrai é perigoso, né? Por quê, irmão? Vamos ver a pergunta, vamos ver o que diz. Timóteo 6:10. Né? Amém. Então vamos para a palavra do Senhor. Então você está entendendo, você está conseguindo absorver esse assunto. Diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Pronto, então, qual é o caso da corrupção? Dinheiro, né? Corrupção. A pessoa ganha um salário de 30 e poucos mil, mas ele não se contém. E já tem outros que vivem com salário mínimo, né? Ele ganha 30 vezes mais do que um pobre, né? O cara ganha 30 vezes mais, ganha às vezes 35 vezes mais e não se contém. E o pobre vive com aquilo ali para sobreviver. Não, eles dão para sobreviver, né? Então, a pessoa ganha um saláriozinho e só mesmo para sobreviver. E o cara tem 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais e não se contém. Então, meus queridos, foi atraído, né? Foi atraído como um anzol, foi viscado, né? Ele mordeu a isca e o anzol enganchou na garganta dele. Ele foi puxado para a morte. Então,
O dinheiro é a raiz, é o princípio da raiz de todos os males. E outra coisa, Eclesiastes 5:10 Amém. Então vamos. e 12. Amém. Então vamos que vamos para mais uma referência da palavra do eterno nosso Deus. Então diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. 12. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Atos 8:18-23. Amém, graças a Deus. Vamos aqui observando mais uma referência da palavra do nosso Deus. Amém. Atos 8. Atos 8, versículo 18-23. Amém. Então, muito bem. Graças a Deus. Diz o seguinte: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Veja aí, né? Eliamar, o mágico, pensava que podia, né, comprar o poder de Deus com dinheiro. Então o poder de Deus é adquirido por meio da obediência, né, que é o Espírito Santo que opera. Quando ele viu ali o apóstolo Pedro rogando a Deus e as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo, ele disse: me dá também esse poder. Quanto custa? Então ele achava que podia comprar, né? Então, meus queridos, o que é que deixa hoje a pessoa, o que é que atrai a pessoa? Começa por aí, a droga, né? O dinheiro, ele leva a pessoa a se viciar em droga às vezes, né? A pessoa que faz a pessoa cometer furtos, roubo, a mão armada, leva também ao sexo, né? A pessoa gastar com sexo. O orgulho, leva a pessoa ao orgulho, tudo isso aí. O dinheiro, ele pode levar a pessoa a todo esse rumo aí, né? Fazer que a pessoa se desvie da presença de Deus. Às vezes a pessoa faz um plano. Eu conheço alguns que dizem assim: se Deus me desse condição, às vezes a pessoa mora longe, só uma comparação, mora longe, conheço vários casos. A pessoa mora longe e diz assim: se Deus me desse um transporte, eu ia, né? Todo final de semana eu ia pro culto. Não vem. A pessoa comprou um transporte, Deus deu o transporte para ele e não apareceu, não vem, né? A pessoa pergunta: isso aí não sei quem bota maior dificuldade, né? Tem muita dificuldade, põe dificuldade que não acaba mais. Então o que acontece? Se Deus... Irmão, por que você não vai menos uma vez por mês no culto? Não tem transporte. Não, você dorme lá em casa. Não, mas não posso. Mas quando eu comprar um transporte, aí eu vou, todo final de semana eu vou, né? E agora para vir, não vem, né? A pessoa se esquece, Deus dá e a pessoa se esquece. Então, meus queridos, tem que ter muito cuidado naquilo que te atrai, tá? Às vezes muitas pessoas só recebem aquilo que merece. A pessoa planta, a pessoa colhe. Se nós fala e não cumpre, nós pode pagar um preço alto. Até isso, a pessoa pode pagar um preço alto diante de Deus. E é isso aí, né, irmão Nathaniel? Vamos que vamos, ainda tem palavra. A palavra diz assim: com que Satanás tentou a Jesus? Eita, né? Com que Satanás tentou a Jesus? Vamos ver o que é que ele tentou? Mateus 4, 1-11. Vai que Satanás... Qual foi as propostas de Satanás para Jesus? Amém. Então vamos para essa palavra abençoada. Então se você quiser acompanhar, fique muito à vontade. Diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então você prestou atenção, Satanás ofereceu várias coisas, ofereceu tudo, e o último que ele ofereceu foi o mundo, né? Então ele disse: olha, o mundo foi entregue para mim, e eu dou a quem quiser. Então, se você está atraído por alguma atividade desse mundo, que alguém possa mudar o mundo, o único que pode mudar o mundo é Jesus, porque foi ele que venceu. Os homens, ainda que eles sejam pessoas boas, ainda que eles sejam uma pessoa evangélica, como eles dizem, né? Ainda que ele seja crente mesmo, mas se ele... Quem está lá governando com eles não são crentes. As pessoas, a maioria, são pessoas que são desconectadas com Deus, não obedecem às leis de Deus. Então, meus queridos, para um homem governar bem um país, ele tem que obedecer os mandamentos de Deus, obedecer às leis do Senhor. E para que ele possa fazer isso, tem que ser um rei, um homem que governe, que tenha autoridade para fazer isso. Quando um rei... Vamos supor, o rei Ezequias, quando ele foi assumir o governo, que ele foi mandado ler as tábuas da lei, ele disse: quem não obedecer, vai morrer. Quem não obedecer, morre. Então, meus queridos, olha aí a lei, né? Quem não obedecer, morre. Neemias do mesmo jeito. Neemias, quando foi assumir o governo, quem não obedecer, vai morrer. Vai ser preso. Então, meus queridos, essa é a lei. A pessoa não obedecia por amor, obedecia por medo. Então, vamos supor, hoje, Jesus que aceitou alguma proposta de Satanás? Nenhuma. Quando ele rejeitou todos, aí veio os anjos e deram comida a ele, né? Consolaram ele. Então, meus queridos, quando nós obedecemos a Deus, você não se rende por nada desse mundo. Que Deus abençoe você. Vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13. O que diz aqui? Amém, graças a Deus. É semelhante, pastor Medeiros, essa leitura. É a mesma coisa. Então vamos para Hebreus 2, versículo 18. Depois o capítulo 4 de Hebreus 15. Amém. Então vamos que vamos, pegando aqui Hebreus, graças a Deus. Vamos aprendendo da palavra do Senhor. Diz o seguinte, para a honra e glória do nosso Deus: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Agora o 4:15 diz o seguinte, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Glórias a Deus. Jesus Cristo, né? Ele venceu. Passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Louvado seja Deus. Para nós encerrar, deixar 2 versículos de novo aqui. Irmão Nathaniel, Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3. Então, amém. Ao 4, né? Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 4. Vê o que é que Deus diz. Eu também vou citar um versículo, 1 carta de João capítulo 2, versículo 15 a 17, que diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos,
a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita, que glória, irmão Nathaniel. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo 1 a 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Amém? Então daí para você meditar, tá? Escolha aí se você quer amizade com Deus ou amizade com o mundo. Então não adianta você defender nada desse mundo, né, que pertence ao mundo, o reino das trevas, porque você pode se tornar inimigo de Deus. Nós não pode ter o coração dividido. O nosso coração é para Deus ou do mundo. Nós não podemos servir a dois senhores, como disse Jesus. Um pode amar e o outro pode aborrecer. Então qual é o versículo que está aí, irmão Nathaniel, para encerrar? Que nós não podemos servir a dois senhores? Amém. Nós temos em Mateus capítulo 6. Graças a Deus. Vamos lá, para encerrar, versículo 24. Né? Vamos para encerrar aqui e vir para os comentários, né, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros, vamos que vamos adorando ao nosso Deus. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois é, não podemos servir a Deus e ao mundo, né? Mamon, outra tradução, mamon. Então fique aí na meditação, que Deus abençoe. Me perdoe se eu falei alguma coisa que não foi, que desagradou alguns irmãos, mas que Deus abençoe, tá? Eu falei aquilo que eu creio que todos nós precisávamos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima programação e vamos para os comentários.